A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos estar iniciando um estudo, breve sobre uma figura do Velho Testamento, uma pessoa do Velho Testamento que é, ao meu ver, muito enigmática, que aparece rapidamente, também some rapidamente no Velho Testamento. E se eu perguntasse aos irmãos aqui, me cite três grandes homens do Velho Testamento, talvez os irmãos falassem Abraão, Isaac, Jacó, talvez Moisés, Davi, Elias, que são grandes homens de Deus, talvez Enoque, Noé e Abraão, mas eu sei que alguns irmãos não falariam, talvez, esse homem, que é o homem chamado Melquisedeque. Esse homem que aparece muito rapidamente ali em Gênesis capítulo 14, depois ele vai ser lembrado ali em Salmos 110, depois em Hebreus, tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 7, 8 e 9 também, mas esse homem que é rapidamente, a passagem dele vai ver muito rápida, mas ele traz uma mensagem muito profunda para nós. Existe uma grande significância na vida desse homem chamado Melquisedeque. Então, meus irmãos, de alguma forma, que Deus possa estar nos abençoando nesse momento, nesse estudo, para que a gente possa entender algumas coisas muito importantes da vida de Melquisedeque. Então, meus irmãns, já passando para o nosso slide aqui, nós temos aqui, então, falar sobre Melquisedeque. Por que, que tem a figura do pão, do vinho, eu coloquei essa foto para nos trazer à luz o que significa, então, Melquisedeque, o que significa o nome Melquisedeque, e nos traz uma referência muito grande da pessoa de Cristo. Nós vemos algumas vezes no Velho Testamento, muitas vezes, na verdade, Cristo aparecendo para os homens de Deus. A gente tem aquela figura na sarça ardente, que ela não se queimava, o fogo acendia sobre ela e o fogo não se apagava, e uma voz, então, saía daquela sarça. A gente vê, em alguns momentos, uma coisa chamada epifania, que são as manifestações de Deus, e a gente vê, em alguns momentos, também a teofania, é quando Deus se manifesta na pessoa de Cristo, ali para os homens de Deus, quando aqueles anjos vão visitar Abraão, a gente vê ali que existiu um homem diferente, o anjo do Senhor, quando traz na Bíblia a palavra anjo do Senhor, a gente vê essa figura do Yavé, do Yud-Re, Vav-Re, como Deus se manifestando na pessoa de Cristo ali no Velho Testamento. E esse homem parece uma manifestação do próprio Cristo no Velho Testamento. A gente vai ver como isso acontece. Então, meus irmãos, a gente tem esse relato de Hebreus capítulo 7, versículo 17, que diz assim: porque ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E às vezes a gente vê isso na Bíblia, mas o que é essa ordem de Melquisedeque? Por que traz tantas vezes isso, ordem de Melquisedeque? O que significa isso? Que os sacerdotes não eram de Melquisedeque. Se todos os sacerdotes vinham da linha levítica, da linha de Levi, passando por Arão. E aqueles que eram da descendência araônica, eles poderiam se tornar, então, sumo sacerdote e sacerdote. Nem todos os levitas são sacerdotes, mas todo sacerdote é um levita. E agora aparece uma nova ordem, que na verdade não é nova, uma vez que Melquisedeque veio antes de Levi. Levi nem era nascido nessa época. Então, de onde vem essa ordem de Melquisedeque? Se a ordem do sacerdócio era uma ordem araônica. Então a gente vai entender um pouco isso nesse momento. Eu coloquei aí a foto do pão, da uva, do vinho, e por que essa referência? Então, meus irmãos, que cenário que esse homem aparece? Qual momento da Bíblia que esse homem aparece? Ali no capítulo 14 de Gênesis, do versículo 18 ao 20, aparece rapidamente a figura de Melquisedeque. Mas o contexto nos ajuda muito a entender uma coisa. O que estava acontecendo nesse momento? A primeira guerra na Bíblia é relatada aqui. Existia uma confederação que a gente pode chamar de Confederação Babilônica, Confederação do Mar Morto e Confederação de Hebrom. Por que esses nomes? Isso, alguns estudos trazem esses nomes. E por que Confederação Babilônica? Porque ela era liderada, ela tinha 4 reis ali, quatro povos ali, 4 nações, e ela ficava ali perto da terra de Sinear, que quando a gente lê a história de Noé, logo depois a gente vê um homem chamado Nimrod, que tomava toda aquela região da Mesopotâmia, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que é o que significa Mesopotâmia em grego, região entre rios, Meso, meio, e Tâmer, chamado rios, então região entre rios. Então, meus irmãos, quando a gente vê um homem chamado Kedorlaomer, Kedorlaomer, ele era o rei de Elão. Elão depois deu origem à Pérsia, e talvez tenha vindo a nomenclatura príncipe da Pérsia disso, mas esse homem, então, ele lidera a Confederação Babilônica, daquelas terras mais ao norte de Israel, ali acima, perto da Assíria, perto da Síria, então ela fica naquela região, da Suméria, de onde Abraão veio. Nós temos uma outra confederação, conhecida como Confederação do Mar Morto, que ela ficava ali mais para baixo, mais ao sul de Israel, próximo ao Mar Morto. Depois veio a se chamar Mar Morto, onde fica Sodoma, Gomorra, essas cidades que depois a gente sabe que existiu um grande juízo do Senhor sobre ela, quando Ló
está saindo daquele local e a mulher de Ló olha para trás, e essa história ela foi muito mostrada, né, para as crianças, como ela se transformando numa estátua de sal, ela olhando para trás, ela não deveria ter feito isso, ela se voltando para uma vida antiga de alguma forma, e Deus então transforma numa estátua de sal. A gente sabe que o sal tem a situação de preservar, de manter, né, de uma aliança de sal ser uma aliança inquebrável, traz essa ideia de firmeza. Então, meus irmãos, isso mostra essa nova confederação, então, a confederação do Mar Morto. Existe uma terceira confederação, que é a confederação que Abraão fazia parte, né? Que Abraão ele conta com 3 homens, né? Um chamado Manre, outro chamado Escol e outro chamado Aner. E esses 3 homens, então, se juntam, são 3 amorreus, né, da terra dos amorreus, eles se juntam a Abraão em mais de 318, né? Até a gente vê hoje nação dos 318, né? Tem referência a isso, né? Abraão dos 318. Então, meus irmãos, quando acontece essa guerra, né, que é a primeira guerra bíblica que mostra, é uma guerra entre a Confederação Babilônica e a Confederação do Mar Morto. Então essas confederações elas vão lutar, que é aquela conhecida guerra dos 4 reis contra 5 reis, e depois que eles começam a lutar ali, esse homem chamado Quedorlaomer, ele vai e domina, então ele ganha essa guerra sobre a Confederação do Mar Morto. Então ele subjuga de alguma forma Sodoma e Gomorra, e ele leva Ló, que fazia parte ali da cidade de Sodoma, morava em Sodoma, e ele toma Ló e leva cativo para o reino ali da Mesopotâmia. Então, nesse momento que Abraão se levanta então, para resgatar o seu parente. Né? Lembra que eles tinham um parentesco ali, e a Bíblia traz como irmão, a gente sabe que não são irmãos, mas no sentido de parentesco, traz como irmãos, e irmão, então Abraão vai resgatar Ló. E ele vai e ganha aquela guerra contra a Confederação Babilônica e toma Ló novamente e traz de volta Ló. E até o rei de Sodoma depois vem pedir para ele, para que ele levasse as terras. Ele fala, eu não quero nada, eu só quero Ló de volta, eu quero as pessoas, eu não quero terra, não quero nada. E é nesse cenário, então, que aparece esse homem chamado Melquisedeque. E esse homem aparece para falar com Abraão. E ele vem, fala que ele veio de Jerusalém, de Salém, na verdade, né? Nem não tinha o nome de Jerusalém ainda, mas ele vem de Salém e traz como rei e sacerdote, né? Traz na figura de um rei e sacerdote. A gente sabe que na Bíblia, ou a pessoa ali, um homem, ele era levantado como rei, ou ele era levantado como sacerdote. Não poderia um rei oficiar dentro do sacerdócio, e nem o sacerdote oficiar na parte do reino. Não é à toa que um rei chamado Uzias, do reino do sul, rei de Judá, ele vai oferecer, ele vai queimar incenso ali dentro do templo. E quando ele queima incenso, aquele é abominável diante do Senhor, e ele é acometido de uma lepra, porque ele não poderia fazer o que ele fez. Então, meus irmãos, só para a gente entender que essa situação de ter um rei e sacerdote ao mesmo tempo nunca tinha acontecido, como nunca vai acontecer. A gente vai ver depois, mais para frente, que Davi vai oferecer sacrifício, holocausto, né? E a gente vai ver que o único homem que realmente reúne, né, nele o reinado e o sacerdócio perfeito é Cristo. Né? E essa figura aparece para representar o próprio Cristo, uma aparição do próprio Cristo, que ao meu ver é, né, uma aparição do próprio Cristo. Nós não podemos afirmar isso, nós não podemos dizer isso, mas os textos bíblicos nos fazem pensar isso. Né? Então, meus irmãos, olha o que diz aqui no capítulo 14, versículo 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, vou até passar aqui, tá, meus irmãos, que está no slide para a gente. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era ex-sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não era sacerdote da descendência de Levi, ele era sacerdote do próprio Deus, do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Lembrando que Abrão não tinha tido seu nome mudado ainda, né? O nome Abrão significa pai grande, depois ele é mudado o seu nome no capítulo 17 para Deus, para pai de multidões, Abraão. E abençoou e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu o dízimo de tudo. Meus irmãos, o dízimo, após, né, Moisés, né, receber a lei do Senhor, ali no Monte Sinai, o dízimo era dado para os levitas. E esse dízimo dos levitas, ele era repassado para os sacerdotes. Né? A 10ª parte era passada para os levitas e a 10ª parte da 10ª parte era passada para os sacerdotes. Então, meus irmãos, a gente está vendo Abraão dando dízimo de tudo, da terra, dos animais, de tudo, da comida, para Melquisedeque. Ou seja, ele está dando para alguém que tinha alguma coisa diferente. Para que ele está dando esse dízimo, é porque aquele homem, ele era um sacerdote. Né? Mas de que linhagem ele era, afinal? Né? Ele teria alguma linhagem antecessora dele para ele estar fazendo isso? Então, Abraão dá ali todo o dízimo para Melquisedeque. Olha o que a Bíblia fala aqui, então. E abençoou Abraão dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, bendito seja Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. Então, Abraão deu o dízimo de tudo. Então, meus irmãos, nesse momento que ele dá o dízimo de tudo e fala pão
e vinho. Olha que interessante. Que referência nos traz de pão e vinho? Isso, a ceia, meus irmãos. Exatamente isso. Essa é a referência que traz. Então, olha o que esses textos aparecem, né? Apenas em 3 locais da Bíblia. Em Gênesis, nessa história que nós acabamos de ler. Depois ele vai aparecer em Salmos 110, capítulo 4, que traz uma coisa interessante. Olha o que diz o Salmo 110, capítulo 4, versículo 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita. Versículo 5. Ferirá os reis no dia da tua ira. Fala exatamente sobre ferir os reis. E o que tinha acabado de acontecer? Abraão tinha acabado de derrotar aqueles reis da confederação babilônica. Tinha acabado de derrotar o rei de Elão, chamado Quedorlaomer. E ele toma então Ló novamente, que estava cativo ali. Ele toma Ló novamente e traz de volta Ló. Então é nesse momento que esse homem aparece. Melquisedeque está aparecendo aqui. Depois ele vai ser lembrado pelo autor de Hebreus ali como o sacerdócio eterno e perfeito de Cristo. Então é interessante que ele aparece na história de Abraão, ou seja, o patriarca, e Davi faz referência a ele. E quando a gente lê o livro de Mateus, quando fala da genealogia de Jesus, começa a genealogia falando assim: Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Olha que interessante isso, né? Para que não se tenha, né, uma dúvida de que Abraão jamais será maior que Cristo, nem Davi, mas Cristo, né, Apocalipse 22 vai falar isso, que Cristo é a raiz e a descendência de Davi, ou seja, ele é o Criador e provém daquela raiz ali, né, uma vez que ele veio realmente da tribo de Judá. Mas, meus irmãos, existe algo maior, existe um sacerdócio eterno, que não é um sacerdócio levítico e não é um sacerdócio araônico. Então, meus irmãos, a gente vê o que significa o nome Melquisedeque. Né? Melquisedeque, Melec, Sedeque, Shalem. Né? Shalem vem a palavra Shalom, por isso a palavra paz. Então, Melec significa rei, Sedeque significa justiça e Shalem significa paz. Então, rei de justiça e paz. E quem é o rei de justiça e paz? A Bíblia fala: o meu reino não é comida nem bebida, mas o meu reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, meus irmãos, Cristo é o rei de justiça e paz. Olha que pessoa, né? olha que figura, olha que tipologia de Cristo no Velho Testamento na pessoa de Melquisedeque. Então, meus irmãos, olha que interessante. E agora a gente começa a ver as relações que existem entre esse homem Melquisedeque e entre o Senhor Jesus Cristo. Então, olha aqui, meus irmãos. A gente vê aqui o primeiro texto, né? E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Então, rei de Salém. Salém era Jerusalém. Então, depois é tomado pelos Jebus, chamado de Jebuseus, mas essa é a terra de Jerusalém. Então, quem é o rei de Israel? Nós conhecemos Jesus. Não é à toa que ele foi crucificado, escrito ali, né, em 3 idiomas, Jesus, o rei dos judeus. Né? E onde ficava Jerusalém? Exatamente no território de Judá, mais precisamente na tribo de Benjamim. Então, trouxe pão e vinho, faz a referência que é a ceia do Senhor, né? O que Cristo fez antes da sua partida ali com os discípulos. Repartiu o pão e fazendo a memória do que seria o sangue e que seria o corpo dele crucificado naquela cruz. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. A linhagem dele vinha direto dos céus, direto de Deus. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo, de tudo. Jurou o Senhor, isso já no Salmo 110, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, eterno. Não passaria, não morreria, não seria substituído. Seria um sacerdote eterno. Segundo a ordem de Melquisedeque, referenciando quem? Cristo. Assim também Cristo, Hebreus 5, versículos 5 e 6. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Cristo, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, será que alguém seria maior do que Cristo? Será que esse homem Melquisedeque seria maior do que Cristo? Ou ele seria o próprio Cristo, manifestado no Velho Testamento, como nós vimos várias vezes já, Cristo aparecendo ali no Velho Testamento? Então, meus irmãos, olha que interessante isso, né? Então a gente começa a ver essa tipologia perfeita de Cristo no Velho Testamento. A gente já falou sobre José, já falou sobre Davi, algumas tipologias de Cristo, sobre Eliseu, e esse homem Melquisedeque reúne talvez a tipologia mais perfeita de Cristo, né? Por muito se achar que ele seja o próprio Cristo, né? Mas se manifestando ali no Velho Testamento. Então, meus irmãos, a gente vê alguns textos aqui, né? Gênesis capítulo 14, versículo 18. Primeiro, ele é sacerdote do Deus Altíssimo, ele veio dos céus. Ele é rei de Salém, de Jerusalém, é o rei dos judeus, rei de Israel. A autoridade maior que Abraão. Por quê? Fala que o maior abençoou o menor. Quem foi que abençoou quem? Melquisedeque abençoou Abraão. Então, mostrando que
ele ainda era maior do que Abraão. Quem é maior do que Abraão? Quando João Batista fala que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão, pois é, Cristo. E rei de justiça. Quem é que tem o cetro de autoridade? Quem é que tem o cetro de justiça? Quem é o Siló? Aquele que viria e congregaria tudo para ele, né? Como diz a bênção de Jacó sobre Judá, ali no capítulo 49 de Gênesis. Depois recebeu o dízimo dos levitas. Recebeu o dízimo dos levitas. Aliança superior. Uma aliança muito superior. Porque, meus irmãos, se mudou a lei, mudou o sacerdócio. Os sacerdotes morriam. Mas esse novo sacerdote, ele não morre. Ele é eterno. Nós vamos ver algo muito profundo disso daqui. Pão e vinho, referenciando o quê? A ceia do Senhor. E sem genealogia, isso que chama muita atenção, né? Porque alguns vão querer dizer que Melquisedeque, na verdade, é Sem, né? Sem, filho de Noé. Mas nós vemos, meus irmãos, que Noé, que Sem, ele tem uma genealogia. De quem ele é filho? Ele é filho de Noé. E ele fala quantos anos ele vive. Ele viveu 600 anos. Só que Melquisedeque fala que ele não tem genealogia. Da mesma forma que ele aparece, ele some. Ninguém sabe de onde ele veio. Ele não sabe para onde ele veio, nem sabe para onde ele vai. Né? Sem genealogia superior a Moisés e Arão. Sacerdócio imutável, não se muda. Né? Isso faz nos pensar no texto de Tiago, que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não muda, nem a sombra de variação. E é por isso que nós não somos consumidos. E é por isso que esse sacerdócio, ele não passa, ele é imutável, ele é eterno. É o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, Cristo. E o testemunho que está vivo. Ele testemunha que está vivo. Então, meus irmãos, semelhante ao Filho de Deus. Então, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Olha o que está dizendo o texto de Hebreus, versículo 3. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, olha que interessante, meus irmãos. Olha que interessante. Então, a gente vê realmente a figura de Cristo ali em Melquisedeque. Não tem como a gente pensar em alguém senão Cristo, quando Melquisedeque aparece, então, para Abraão. Né? E não teria melhor coisa para acontecer para Abraão do que aparecer ali, então, a pessoa de Cristo. Aquele que foi chamado. Abraão foi chamado para, a partir dele, todas as nações serem formadas. Então, meus irmãos, olha que coisa linda. Olha que coisa linda na pessoa de Cristo ali, trazendo Melquisedeque com a pessoa do próprio Cristo. E olha o que o texto vai falar, né? Ali em Hebreus, né, capítulo 7, vai trazer para nós aqui, falando sobre o sacerdócio, né, eterno, aquele que seria imutável. Então, meus irmãos, capítulo 7 vai dizer, que no versículo 16, que não foi feito segundo as regras de uma linhagem, mas segundo o poder da vida indestrutível, indissolúvel, a vida que não se acaba, a vida eterna. E esse sacerdócio é eterno. Meus irmãos, só para a gente ter uma ideia, não existia no tempo ali do tabernáculo, né, onde os sacerdotes oficiavam, a figura do sumo sacerdote, que era única. E esse sumo sacerdote, eles teriam que ser naturalmente filhos de Arão. Não é à toa que ele tem 4 filhos ali, né? Eliázer, Finéias, Nadab e Abiú. E porque Nadab e Abiú oferecem um fogo estranho, nós falamos até o que seria esse fogo estranho, né? Que o incensário deveria ser aceso com as brasas do altar. E eles acendem de outra forma o incensário, é por isso, é como se eles pegassem, né, grosseiramente falando, um isqueiro e acendessem o incensário. Isso era um fogo estranho, não era aceitável. Eles morrem por causa disso. Então, meus irmãos, o sumo sacerdote, ele entrava uma vez ao ano ali no Santo dos Santos, que era o local onde estava a Arca do Senhor. E, meus irmãos, a Arca do Senhor, ela podia ser vista uma vez ao ano pelo sumo sacerdote. E em que dia era esse? Era o dia chamado Dia da Expiação, conhecido pelos deuses como Yom Kippur, o Dia do Perdão. Isso trazia uma figura, né? Lembrando que o Velho Testamento, a lei do Senhor, é a figura, é a sombra dos bens futuros, como diz Colossenses e Hebreus. Então, aquilo ali mostrava, apontava para o sacrifício único de Cristo na cruz. O dia do perdão, o dia que ele perdoaria nossos pecados e morreria por eles, nos tirando de toda a culpa, nos redimindo, fazendo expiação, propiciação dos nossos pecados. E, meus irmãos, sabe o que acontecia nesse dia? O sumo sacerdote, ele entrava uma vez ao ano, né, ali, após apregoar um jejum obrigatório. É o único momento na Bíblia que se mostra um jejum obrigatório para os israelitas, né, nesse dia do Yom Kippur, o dia que antecedesse o Yom Kippur, o dia da expiação. Ele entrava ali e então primeiro ele fazia propiciação pelos seus próprios pecados, o sumo sacerdote. Depois ele fazia propiciação pelos pecados do povo. Só que Cristo não precisava fazer propiciação pelos seus pecados, porque a alma dele jamais conheceu o pecado. E então o sumo sacerdote derramava o sangue daquele animal sobre o propiciatório, fazendo então propiciação, expiação pelos pecados do povo.
E depois ele pegava um bode emissário e lançava esse bode para o meio do deserto, simbolizando como levando a culpa para sempre daquele povo. Levando aquela culpa para sempre não, né? Porque no ano seguinte ele teria que fazer novamente. Mas quando Cristo morre na cruz, Cristo se faz como sumo sacerdote, e não só como sumo sacerdote, mas como o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, que foi o sangue dele que foi derramado, e de animal nenhum, mas foi o sangue dele, a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascal sem defeito, que foi derramado. E esse bode emissário, quando ele vai pelo deserto, isso também representa Cristo, que ele levou a nossa culpa para sempre, para sempre. Então, meus irmãos, olha que coisa linda. Cristo, então, ele é o nosso sumo sacerdote, intercede por nós à destra do Pai. Olha que coisa linda. O nosso rei, o rei de justiça e paz, o nosso rei, o nosso sumo sacerdote, o sacerdócio perfeito. E o texto de Hebreus vai terminar assim, meus irmãos, vai terminar dessa forma, né? no capítulo 7, versículo 24 ao 28. Mas este, porque permanece eternamente, tem o seu sacerdócio perpétuo, para sempre, eterno, não muda, imutável. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Animal nenhum poderia salvar perfeitamente, animal nenhum poderia purificar os pecados. Nenhum. Animal nenhum poderia fazer isso, ainda que esse animal fosse sem defeito. Mas só aquele, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, poderia fazer isso. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele chegam a Deus, vendo sempre para interceder por eles. Convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo. Isso fez ele, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Quando a si mesmo se ofereceu. Ninguém tirou a sua vida. Ele a deu voluntariamente por nós, meus irmãos. Ele abriu mão da sua glória. Esse foi o sentimento que permeou Cristo, como diz Filipenses. Tenhamos o mesmo sentimento, que não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e desceu até nós, meus irmãos. Se fez semelhante aos homens. E é por isso que a Bíblia vai falar que existe, então, um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Ele se fez homem. Ele se fez homem. Ele morreu naquela cruz por nós, meus irmãos. E é por isso que ele é fiador de uma aliança muito superior. Né? O que a gente traz? A gente vê essa ideia de fiador na vida de Judá e Benjamim, quando ele toma, então, o lugar de Benjamim, ele se coloca, então, para, caso acontecesse qualquer coisa, ele morreria no lugar de Benjamim. Depois a gente vai ver Paulo, né, no livro de Filemão, tomando o lugar também, se fazendo fiador no lugar de Onésimo, ali no livro de Filemão. E Jesus fez exatamente isso. Ele se tornou fiador. Né? Ele tomou o lugar da gente, né? Olha que coisa linda. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, à morte, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho, perfeito para sempre. Olha que coisa linda, meus irmãos. Cristo, Jesus Cristo, né? O rei e sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é o nosso eterno rei, é o nosso eterno sumo sacerdote, e o nosso eterno intercessor. Meus irmãos, Jesus, ele rasgou o véu de cima a baixo, de cima a baixo. E hoje nós temos acesso livre ao Pai, mas jamais se esqueça, ele não mudou os utensílios de lugar. Ele não colocou a arca da aliança na frente do altar do sacrifício. Para se achegar ao Pai, é necessário o arrependimento. Para se achegar ao Pai, é necessário se prostrar diante do Senhor, confessando os seus pecados. Para que assim, ao passarmos ali pelo altar do sacrifício, sermos lavados pela palavra do Senhor, sermos alumiados, porque Ele nos transportou para o império do Filho do seu amor. Nós achegarmos e esse império de trevas ser transformado no império de luz, na figura do candelabro, nós participarmos, termos o comum pão, a comunhão, através da mesa dos pães da proposição, nós achegarmos e a oração, nossa oração, a oração dos santos, chegar como aroma suave diante do Senhor, através do altar do incenso, nós podemos atravessar aquele caminho que é Cristo, que é a verdade, que é a vida. Nós já chegarmos diante da arca do Senhor, que representa a própria presença do Senhor, né? E o propiciatório, que representava a própria glória de Deus. Nós já chegarmos diante do nosso rei, diante do nosso sumo sacerdote, né? Que fez propiciação pelos nossos pecados, morreu em nosso lugar, tirou a nossa culpa. Meus irmãos, esse é o nosso Cristo, o nosso rei e o nosso sumo sacerdote, meus irmãos. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Então, meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Espero que esse estudo, de alguma forma, tenha contribuído, tenha ajudado os irmãos para entender a figura desse homem, Melquisedeque,
né? Uns podem chamar que foi apenas um homem, uns podem falar que foi uma aparição do próprio Jesus, meus irmãos, mas isso apontava para aquela ordem, a ordem de Melquisedeque que Cristo pertence, né? Aquele que é rei e sacerdote, aquele que reuniu em si o reino, aquele que reuniu em si um reino de justiça e um reino de paz. Então, meus irmãos, olha que coisa linda, ele morreu por nós, ele se fez pecado por nós, ele fez maldição por nós, para que com ele morramos, também com ele possamos viver eternamente. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos nesse estudo, Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos e que os irmãos possam ser abençoados, né, por esse rei, por esse sumo sacerdote, por esse eterno intercessor, o nosso maior amor. Deus possa abençoar a vida dos irmãos e até a próxima. Deus abençoe.